Bom, olá a todos, estou fazendo mais um vídeo aqui sobre um tema. Eu já vou avisando logo de início que esse tema é um pouco mais polêmico, onde eu vou mostrar algumas considerações sobre o nascimento virginal de Jesus, ok? Então, como é um tema mais polêmico, eu já vou avisando que esse vídeo provavelmente ele vai ser temporário. Porque no meu canal é assim, quando eu posto algum vídeo mais delicado, como já aconteceu em outros vídeos, como Satanás, Trindade, outras coisas, aí consequentemente eu acabo tendo que deixar esse vídeo não listado ou privado, só para o grupo pequeno que faz parte do canal, porque senão meu canal começa a receber muitas denúncias, sabe, de pessoas que discordam do que eu digo. Isso pode prejudicar ou até levar à queda do canal, ok? É por isso, inclusive, que eu não gosto de canal muito grande, eu prefiro manter o canal assim pequeno, porque senão, se o canal ficar muito grande, não dá para abordar certos temas, tá? Sobre a evolução, que eu tinha feito um vídeo e depois eu tirei, mais pra frente eu faço de novo. Eu estou tentando reunir alguns trechos de vídeos de cientistas mesmo. Aí quando eu conseguir eu faço uma coisa mais bem elaborada, até porque eu não fui muito claro no vídeo. Isso gerou alguns comentários confusos, eu acho que até talvez eu não tenha me expressado muito bem. Então mais pra frente eu faço sobre esse tema, tá? Agora vamos falar um pouco sobre o nascimento virginal de Jesus. Primeiro eu quero dizer que essa não é uma questão moderna, não é uma coisa que eu estou trazendo hoje. Ah, o Ronaldo está sendo um herege e está abordando esse tema. Não. Na verdade essa é uma das questões mais antigas da igreja cristã, para quem não sabe. Desde o primeiro século da igreja cristã, nós temos registro da patrística, ou seja, dos pais da igreja, dessa discussão acerca do nascimento virginal de Jesus. Eu tenho uma postagem há muitos anos no meu blog, né, inclusive sobre isso, onde eu mostro o diálogo entre Justino e Trifon, o judeu, onde eles estão discutindo justamente essa questão. Justino, inclusive, foi aquele que disse aquela frase, né, que os ateus citam muito, Jesus nasceu de uma virgem, aceite isso, conforme você aceita dos Perseus. Perseus eram seres da mitologia grega que nasciam de virgem. Então, já desde o primeiro século, essa discussão é antiga. E como eu acho que certas discussões não levam a nada, é bobagem você querer provar um lado da questão ou outro lado. Mas também eu acho que é justo você mostrar os dois lados da questão. Assim como toda a cristandade prega o nascimento virginal, também é justo também as pessoas verem os que discordam e os que dizem acerca do nascimento virginal. Como, por exemplo, no primeiro século, para quem não sabe, haviam seitas e segmentos cristãos de pessoas que aceitavam Jesus como Messias, que não acreditavam no nascimento virginal. Só isso você vê que essa discussão não é de hoje. Um exemplo que eu posso citar é os ebionitas. Os ebionitas, citados inclusive acho que por Eusébio, se eu não estou enganado, Eusébio de Cesareia. A Pápias também parece que é citou os ebionitas, e Pápias é um dos mais antigos, né, das referências cristãs. Os ebionitas eram uma seita cristã do primeiro século, que eles não aceitavam as cartas de Paulo, e eles não aceitavam também o nascimento virginal de Jesus. A palavra ebion quer dizer pobre em hebraico. Inclusive tem artigos na internet, vocês vão ver muitas coisas sobre os ebionitas. Os outros grupos que também não aceitavam o nascimento virginal, eles eram chamados de adocetismo, ou adocetistas, né, que vem da palavra adoção. E no primeiro século haviam vários grupos divergentes. Eu costumo dizer que é um equívoco as pessoas pensarem que no primeiro século a igreja tinha uma unidade teológica, uma unidade central. Talvez não fosse tão diferente como a gente vê hoje em dia as diferenças, mas existiam grupos diferentes que variavam de uma coisa ou outra. Por exemplo, tinha os docetas, que era aquele que João combate na sua epístola, né, que achavam que Jesus não veio em carne, mas apenas uma divindade, um ser em espírito, etc. Essas seitas eram chamadas de docetistas. Tinha os essênios, que era uma seita cristã que vem de quase 2 séculos antes de Cristo. Inclusive, se acredita-se que João Batista era essênio, porque os essênios praticavam batismo. Tinha os gnósticos, que eram muito comuns, que eram aqueles que sofriam uma influência grega, que tentavam misturar as religiões da época com elementos grego-romano, etc, etc, etc. Mas isso aí seria tema para um outro vídeo, né? Talvez até desse para mim fazer, se eu ainda tiver tempo. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre isso, né? Sobre as seitas cristãs do primeiro século. Vocês vão ver que havia muitos segmentos diferentes de pessoas que aceitaram o Messias no primeiro século, daquelas pessoas que estavam se convertendo à fé cristã, então já haviam diferenças. E o nascimento virginal era um desses grupos, era um grupo que já era diferente, ou que tinha uma interpretação diferente. Então essa discussão não é nova e nem recente, ok? Quando você pega uma Bíblia hoje em dia, você vê que 2 evangelhos falam do nascimento virginal de Jesus, tanto Mateus quanto Lucas. O Evangelho de Marcos é considerado um dos mais antigos dos evangelhos, se bem que há uma teoria que ele possa ter se baseado em Mateus. Mas é bem provável que Marcos seja o mais antigo, pelo menos ele é mais aceito assim. E Marcos começa seu evangelho já com o batismo de João Batista. Então Marcos não fala da infância de Jesus, nem de nascimento virginal, nem de nada. Tanto Mateus quanto Lucas, o mais provável, que eu já falei num vídeo aqui nesse canal chamado sobre a fonte que, acredita-se que eles usaram um outro evangelho como fonte.
Esse outro evangelho pode ter sido o evangelho de Marcos, ou pode ter sido a fonte Q, outro evangelho que não existe mais hoje em dia, ou pode ter sido dois, um pouco de Marcos, um pouco dessa fonte, e eles compuseram o seu evangelho. Para quem não entende o que eu estou falando, você pode ver no primeiro versículo de Lucas, onde ele fala que ele reuniu fontes para compor o seu evangelho. Então, se Lucas estava lá reunindo fontes, quer dizer que quando ele escreveu o seu evangelho, ele não foi uma testemunha ocular dos fatos, ele foi reunindo fontes de acordo com o que ele tinha na época. Ele pegou isso aqui de Marcos, pegou isso aqui de não sei quem, talvez alguma coisa de tradição oral, porque a tradição oral também é uma forma de você transmitir. Então foi assim que Lucas foi compondo o seu evangelho. E Mateus, pelo que dá a entender também, ele pode ter usado uma outra fonte. E a fonte de Mateus e de Lucas provavelmente não seriam a mesma, porque eles têm divergências muito grandes logo na introdução dos seus evangelhos, pelo menos nessa parte do que os outros evangelhos não diz, como no caso Marcos. Então aquilo que Marcos não diz, mas Lucas e Mateus dizem, então provavelmente é de uma fonte externa, ok? Mateus começa dizendo no seu relato que Jesus nasceu de uma virgem para cumprir a profecia de Isaías. Essa profecia está em Isaías 7, para quem não sabe. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Na época de Isaías, era a época do rei Acás, quando ele escreveu esse oráculo. E na época do rei Acás, o rei Acás estava com medo que o reino dele fosse atacado por dois reinos, que era o outro reino, que Israel era dividido entre reino do norte e reino do sul, junto com a Síria, que estava pressionando ele na época do rei Senaqueribe. Então ele estava com medo de ser destruído por dois reinos inimigos, um reino que era o outro reino de Israel, e a Síria atacassem ele. Aí o profeta fala para o rei Acás que não iria acontecer isso. Você pode ver aqui em Isaías 7, versículo 7. Tal não se realizará, tal não há de suceder. Ok? Mas aí o rei estava em dúvida e temeroso ainda. Aí o profeta fala, bom, já que o rei não está acreditando, estou transmitindo a palavra de Deus, dizendo que não vai acontecer nada, então Deus mandou dar um sinal para ele. Você vê aqui no versículo 10. Deus tornou a falar com Acás, dizendo-lhe, pede um sinal para Deus, ou nas profundezas, ou nas alturas, qualquer coisa, pede. Ou seja, pede um sinal que você vai ficar mais tranquilo de que você não vai ser atacado. É só você pedir o sinal que você quiser. Acás, porém, respondeu, eu não pedirei nada, e nem tentarei a Deus. Ou seja, o rei Acás não quis pedir um sinal nenhum. Deus falou, pode pedir o que você quiser, no céu, na terra, nas alturas. E o rei Acás falou, não, eu não vou tentar a Deus. Eu não continuo temeroso, mas eu não quero pedir um sinal. Aí o profeta disse, então mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que a jovem está concebendo, e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Imanuel. Ele se alimentará de coalhadas de mel, e até que saiba rejeitar o bem e o mal e escolher o bem. Com efeito, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra por cujo dois reis tu te apavoras, que eram esses dois reinos que eu falei, ficará reduzida a ermo. Ou seja, então o rei Acás não quis pedir nenhum sinal para Deus, ele não quis tentar Deus pedindo um sinal. O profeta falou, pois o mesmo Deus vai te dar um sinal. Primeiro, com quem que o profeta está falando aqui? Com o rei Acás, ele é o sujeito aqui da questão. O mesmo Senhor vos dará um sinal, é para o rei Acás. O profeta está dizendo que o Messias, quando viesse, ele por acaso, a virgem daria um sinal, coisa parecida? Não. Ali é uma conversa direta entre o profeta e o rei, apenas narrada aqui no livro de Isaías, ok? Aí ele fala que a jovem, aí não é virgem também a palavra em Isaías, é jovem. A palavra que Isaías usa aqui é almá. Almá quer dizer literalmente jovem. Virgem hebraica é betulá. E Isaías usa 6 vezes nos seus livros essa palavra betulá, se referindo à virgem. Mas aqui no caso, ele usou a palavra almá. Ou seja, almá é uma jovem, não uma virgem. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o tempo, né, da conjugal em que estão essas palavras. Aqui quando ele diz a jovem está concebendo, muitas bíblias em português traduzem, eis que a jovem conceberá, ou a virgem conceberá, que é como eles traduzem. Mas aqui não é no futuro, aqui ele diz está concebendo, porque estava concebendo na época em que a profecia foi dada. Eis que a jovem está concebendo, ou seja, concebendo no momento presente, e dará à luz a um filho. Então não é um oráculo messiânico, nem um oráculo futuro, ok? E antes que esse filho nascesse e soubesse escolher o bem e o mal, ou seja, quando ele ainda estivesse na infância, esses dois reinos que apavoravam o rei Acás, eles seriam destruídos, ou seja, eles seriam neutralizados. Então era para o rei Acás ficar tranquilo, ó, tranquiliza o teu coração, já que você não quis pedir nenhum sinal, Deus vai te dar um sinal.
A jovem está concebendo, esse menino vai nascer, e antes do menino saber crescer, ou tiver consciência do que é bom ou mal, os teus inimigos já vão estar destruídos, esses dois reinos que te apavoram. Então você vê, até por esse versículo seguinte, onde fala que antes do menino saber rejeitar o bem e o mal, que essa profecia é para a época de Acás. Porque o menino ia ser durante a infância daquele menino, antes do menino virar um homem adulto. Então não é uma profecia futura, como historicamente a teologia cristã aplica. Porque é dentro daquele prazo em que o menino ainda fosse crescer. Muitos aplicam essa profecia a Jesus. Tudo bem, até entendo que é uma questão de fé. Mas aí ficam algumas perguntas. Na época de Jesus, tinham dois reinos oprimindo Israel? Não. Na época de Jesus, Israel era subjugada por Roma. Roma foi destruída? Não. Roma destruiu Jerusalém. Então, você vê aí que realmente há uma contradição enorme. E antes que alguém me pergunte, o nascimento desse menino também é narrado aqui no capítulo 9, no versículo 5. Um oráculo que também a teologia cristã atribui a Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros e foi-lhe dado este nome: Conselheiro, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Isso aqui são meramente títulos, tá? Tem pessoas que pegam aqui o Deus Forte para querer dizer que é a Trindade. Está vendo? O menino que nasceu era o próprio Deus. Mas aqui Deus em hebraico é El. El é comum em quase todo o nome judeu. O nome judeu sempre usa abreviações, ou da palavra Elohim, que é El, ou o tetragrama, Yah, Yo, Ye, etc. Ele, por exemplo, você vê em vários nomes, como por exemplo Gabriel, Miguel. Então é meramente títulos, nomes, não designa exatamente a pessoa o que ela é, ok? Se não fosse assim, então todo judeu seria Deus, porque todo judeu tem um pedacinho do nome sagrado, então não teria muita lógica isso. Mas voltando ao tema, aqui no capítulo 9, acredita-se que esse menino que nasceu é o próprio filho do profeta, ok? E esse menino que nasceu, ele, como diz aqui no versículo 5, ele nasceu no passado. Eis que o menino nos nasceu. E não o menino nos nascerá no futuro ou séculos à frente. Então, essa é a primeira questão que eu vou abordar nesse vídeo. Se Mateus aqui fala que foi uma profecia, para cumprir uma profecia messiânica, então é no mínimo estranho que a profecia citada realmente era um sinal para o rei Acás, ok? Aí as pessoas costumam falar assim para mim: Ronaldo, será que Mateus mentiu então? Você está chamando Mateus de mentiroso, etc e tal? Bom, primeiro, a gente não tem os autógrafos do Novo Testamento. Os manuscritos mais antigos do Novo Testamento que nós temos, eles já são cópias, porque não existe o original escrito pelo próprio autor. Então, se você não tem o original, você não pode dizer nem que o autor mentiu e nem que ele falou a verdade. Porque, como eu já falei em outros vídeos sobre a Bíblia passou sim por processo humano, de correções, harmonizações, copistas, etc, etc, etc. Segundo ponto em questão. Outro ponto em questão. O mesmo profeta Isaías, aqui no capítulo 11, ele faz uma outra profecia messiânica. Essa sim é considerada messiânica tanto por judeus quanto por cristãos. Ela diz assim, a partir do versículo 1: Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Essa profecia também tem harmonia com outras profecias velho-testamentárias, que falava aqui do tronco de Jessé, ou seja, Jessé, para quem não sabe, é o pai de Davi. Brotaria das suas entranhas, das suas raízes, brotaria um descendente que seria o Messias. Ela inclusive tem um paralelo aqui no mesmo capítulo, a partir do versículo 10, Isaías 11, versículo 10. Agora, só uma curiosidade aqui, abrindo um parênteses, que nem eu falei naquele vídeo sobre os períodos bíblicos, sobre a hipótese textual. Aqui a Bíblia de Jerusalém comenta que esse versículo 10 em diante, até o versículo 16, isso aqui foi colocado aqui no texto. Isso aqui é pós-exílio babilônico. Então, provavelmente esse texto aqui é do período sacerdotal, ou seja, quando os judeus retornaram da Babilônia, e alguém colocou esse trecho aqui de Isaías nessa parte, provavelmente, para harmonizar com essa profecia aqui dos primeiros versículos do capítulo 11. Então, isso aqui já é de um outro período. Para quem não viu, pode ver meu vídeo aí sobre a hipótese documental, ok? Mas continuando, essa profecia está em harmonia com outras passagens do Velho Testamento, que diz que de Davi, Deus faria brotar da sua raiz, ou das suas entranhas, ou da sua semente, um descendente justo que seria o Messias. A palavra descendente, como as Bíblias geralmente traduzem, elas são no hebraico radical da palavra zerá, que quer dizer semente. Semente é o radical da palavra sêmen, tanto no hebraico quanto no português. Ou seja, então do sêmen biológico de Davi, brotaria um descendente justo. Então é muito estranho você ver aqui, quando você compara, por exemplo, o mesmo profeta Isaías, onde num livro supostamente ele diz que da semente de Davi, da sua raiz, iria brotar um descendente, ou seja, biológico, porque é no mesmo radical, semente, sêmen, e no mesmo livro, em outro capítulo, ele fala que seria uma virgem. Isso seria contraditório.
que nem eu já falei em vídeos anteriores, duas profecias bíblicas não podem se contradizer. Se elas se contradizem é porque elas não estão no mesmo contexto. A pessoa que está interpretando errada. Então, como que Isaías fala lá no capítulo 7? O Messias supostamente seria nascido de uma virgem, e no capítulo 11 ele fala que não, seria o descendente biológico de José. Então não teria muita lógica. É porque a profecia do capítulo 7 não é messiânica, ela é apenas um oráculo, um sinal para o rei Acaste, que Deus protegeria aí dos dois reinos inimigos dele, ok? Continuando aqui, evidências internas. Todas as profecias velho-testamentárias, todas, que falam acerca de um Messias, elas diziam que o Messias ia vir da tribo de Judá. Para quem não sabe, o judaísmo era dividido em 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. Rubem, Simeão, Levi, Judá, etc. Então Israel tinha um sistema tribal, que eram 12 tribos de Israel. Isso você vê presente em toda a Escritura. Então o Messias tinha que vir de uma dessas tribos, e a tribo que Deus falou que o Messias ia vir era a tribo de Judá, correto? Aí muitos argumentam que Jesus era da tribo de Judá por causa de Maria. Não, mas Maria podia ser da tribo de Judá, Ronaldo, então de qualquer forma Jesus continuaria sendo da tribo de Judá, então ele é um filho biológico, né? Porque Maria gerou Jesus, independente dele ter sido virginal ou não, mas ela gerou, então ele seria um filho biológico, né? Descendente da tribo de Judá, cumprindo então essas profecias. Mas aí nós entramos em alguns problemas. Eu vou até pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, aqui, por exemplo. Maria, aqui em Lucas, logo nos primeiros versículos de Lucas, onde ele fala de Isabel, eu estou com dificuldade de ler assim, pessoal, quando eu gravo o vídeo, porque a luz da câmera bate nos meus olhos, eu não consigo ler direito. Então é complicado. A partir de Lucas, do capítulo 1, do versículo 5, ele fala assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do tempo de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. O que significa essa expressão, filhas de Arão? Arão, para quem não sabe, ele era o irmão de Moisés, e Deus escolheu Arão e seus descendentes para serem os sacerdotes, os que cuidassem das coisas sacerdotais, tal, eles seriam os levitas, ok? Porque Arão era da tribo de Levi. Então, quando a Bíblia usa aqui a expressão filhas de Arão, ele está se referindo a essa tribo de Levita, que eram que cuidavam do templo, das coisas sagradas. Envolve toda uma tradição aí nessa questão dos levitas. Inclusive, só os levitas podiam entrar em certos lugares do templo, como no Santo dos Santos, etc. e tal. E tinham serviços sacerdotais que eram exclusivos apenas dos levitas. Os levitas eram chamados filhos de Arão. Então aqui o texto de Lucas, ele começa dizendo que Isabel era da tribo de Levi, ou seja, filha de Arão. Tanto que Zacarias era o sacerdote, aqui segundo o próprio texto. Então dá a entender que Zacarias era um rabino da época, um sacerdote, que cuidava das questões do templo. E Isabel, sua esposa, era uma filha de Arão. Outra curiosidade aqui também, ele coloca no plural, filhas de Arão. Então quer dizer que não era só Isabel que era filha de Arão. Aí em Lucas, aqui a partir do versículo 36, tem o seguinte versículo que ele fala para Maria, no caso Ana: e Isabel, tua prima, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo já este o 6º mês daquele que se dizia estéril. Até a Bíblia de Genebra, a que eu estou usando aqui, eles comentam, deixa eu só mostrar para vocês, aqui no rodapé. Isso é considerado por alguns como indicativo de que Jesus não era um descendente natural de Davi, ou seja, tribo de Judá, mostrando essa questão da tribo. Só lembrando que a Bíblia de Genebra não está afirmando nada, eles só estão mostrando que as pessoas questionam isso pelo mesmo motivo que eu estou mostrando aqui no vídeo, ok? Agora no YouTube tem que fazer tudo bem claro, explicadíssimo, as pessoas vão dizer que a Bíblia de Genebra está sendo tendenciosa, não sei o que, hoje em dia está assim. Aqui ele continuou: pois Isabel não era descendente de Arão, da tribo de Levi. Aí eles até concluem aqui, ó: todavia não é obrigatório chegar a essa conclusão, tal. Aí eles dão a visão deles, porque afinal a Bíblia tem a crença, né? Então eles dão a visão deles. Mas aqui no começo eles explicam exatamente essa questão que eu estou abordando. Não sei se dá para ver aqui, que Isabel era da tribo de Levi, e consequentemente Maria também deveria ser da tribo de Levi. Bom, continuando, algumas versões também trazem a palavra prima, literalmente: Isabel, tua prima, ou Maria, tua prima, porque Maria e Isabel eram primas. Então, se elas eram primas, provavelmente Maria também era levita, uma filha de Arão, ou seja, pertencente à tribo de Levi. Então fica essa questão de novo, que eu falei aqui de Isaías 7. Se Maria era levita, como que então que o Messias foi prometido da tribo de Judá,
Então isso invalidaria o fato de Jesus ser o Messias, porque Jesus, se ele foi filho biológico de Deus e não de José, então ele não tem a descendência física, biológica, o Zerá de José, portanto da tribo inteira de Judá, ok? Continuando aqui. Aqui no versículo 39 de Lucas, é mostrada a visitação, quando Maria vai visitar Isabel, e supostamente ela passa um tempo lá. Isso também é confirmado por mais duas fontes externas que nós temos. Primeiro é um relato apócrifo, que é o proto-evangelho de Tiago, que fala que Maria e Isabel eram primas. Maria era sim levita, segundo esse evangelho, ok? Pelo menos é o que dá a entender o texto do evangelho. E a outra fonte externa que nós temos é a tradição oral judaica, que fala que Maria foi criada no templo aos pés do sacerdote Zacarias. Ou seja, então Maria, se ela foi criada no templo, ela só podia ser da tribo de Levi, porque isso não era permitido às outras tribos. Os levitas tinham regras mais claras quanto a isso, ok? Agora vamos ver outra evidência interna. Aqui em Mateus, na genealogia, quando ele fala que José gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Cristo, chamado Jesus, a Bíblia de Jerusalém comenta aqui no rodapé que diversos documentos gregos e latinos disseram de modo mais preciso: José, com o qual se desposou a Virgem Maria, e gerou Jesus. E isso resulta também a variação dos sinaíticos, o Códex Sinaíticos, que diz: José, com o qual estava desposada a Virgem Maria, e gerou Jesus. Então aqui a Bíblia também menciona que existe uma variação textual que dá a entender que José gerou Jesus, o que confirmaria até a messiandade de Jesus, né, o caráter messiânico, porque o Messias tinha que ser da tribo de Judá. Algumas pessoas ainda comentaram, uma vez que eu postei um vídeo sobre isso, falando assim: Ronaldo, mas mesmo nessas variantes, José foi desposado com a Virgem Maria. Aí tem a palavra virgem, correto. Mas só que virgem não quer dizer que ela continuou sempre virgem, quer dizer que ela foi virgem até o casamento. Então José se casou com a Virgem Maria, ou seja, mostrando que ela era uma mulher decente, se casou virgem, e gerou Jesus. Simples, como acontece com qualquer casal normal, ok? Agora vamos ver outras evidências dentro do Novo Testamento internas. Os evangelhos começam com o batismo de Jesus, quando João Batista vai lá e batiza Jesus. Aí, segundo os evangelhos sinóticos, Jesus é batizado, né, lá pelo João Batista, e quando ele é batizado, cheio do Espírito Santo, ele vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu acho que todo mundo conhece essa história. A primeira pergunta que fica é: por que Jesus precisou ser batizado e ter recebido o Espírito Santo? Que ali foi um batismo duplo, né? O batismo das águas e o batismo do Espírito Santo. Teve a voz do céu, o Espírito Santo desceu em Jesus como uma pomba, né? Como se fosse uma língua de fogo e tal. Então, para que Jesus precisou de um batismo com o Espírito Santo, se segundo o Novo Testamento ele já foi gerado pelo próprio Espírito Santo? Então isso não teria muita lógica. Que nem os próprios textos dizem: cheio de Espírito Santo saiu para o deserto. Quer dizer que ele estava pronto, né, para começar o seu ministério público. Ué, mas ele já não foi gerado pelo próprio Espírito Santo? Então é uma questão aí a ser pensada. O segundo ponto aqui em questão, eu vou pegar o de Lucas porque eles variam de um evangelho para o outro, mas eu vou explicar por quê. Quando João batiza Jesus Cristo, uma voz do céu, né, que seria a voz do próprio Deus, diz assim: Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Por que eu estou pegando o de Lucas como base? Porque Mateus fala, Marcos fala: Tu és meu filho em quem me comprazo. E Mateus faz outra citação: Tu és o meu filho amado, ouvi-o. Mas eu estou pegando aqui a narrativa de Lucas, porque essa frase aqui: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, essa frase é uma frase do Velho Testamento, porque é uma frase que reflete unção. A partir do período dos reis de Israel, era comum quando o rei era ungido, inclusive a palavra Messias quer dizer ungido, literalmente, era comum os reis de Israel serem ungidos por um profeta, que nem o profeta Natã foi lá e ungiu o rei Davi, o profeta Samuel, perdão. Então era comum, o profeta pegava um óleo, jogava sobre a cabeça do rei, e o profeta dizia essas frases em hebraico: Atá, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então isso era uma tradição que vinha do período dos reis. Então, conforme Lucas usa essa expressão, ela é mais fiel ao original, no sentido de unção, estar ungindo alguém. Mateus, inclusive, acredita-se que aqui é uma adulteração no texto, acredita-se que o texto tenha dito exatamente aquilo que Lucas tenha dito. Mas por que possa ter havido uma adulteração? Justamente por essa questão que eu estou falando, porque se Deus está dizendo ali: hoje eu te gerei, eu estou te gerando hoje, ó, hoje eu estou te gerando,
isso automaticamente já anularia o nascimento virginal. Porque se Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, lá no ventre de Maria, então como é que Deus estaria dizendo, ó, hoje eu te gerei? Então o mais provável é que todos tenham usado essa mesma frase, os outros evangelhos, mas só foi preservado em Lucas, essa fórmula velho testamentária. E aí fica essa questão também para todo mundo analisar. Se Jesus foi gerado pelo próprio Espírito Santo, como é que a voz disse que ele estava sendo gerado naquele momento? E para que aquele momento, né? Se ele já foi gerado no Espírito Santo, ele não precisaria de um batismo do Espírito Santo. Ele já seria ungido de nascimento, e não precisaria do rito do batismo para receber a unção do Espírito. Então não teria muita lógica. Outra evidência interna que existe no Novo Testamento está em Romanos. Para quem não sabe, as epístolas de Paulo elas foram escritas e terminadas antes dos evangelhos serem escritos. E aqui logo no primeiro capítulo de Romanos 1, versículo 3, Paulo diz assim, ó, e que diz respeito ao seu filho, no caso Jesus Cristo, nascido da estirpe de Davi, ou seja, da casa de Davi, né, um descendente de Davi, segundo a carne. O que é esse segundo a carne que Paulo está falando aqui? É biológico, é segundo a carne. Tanto que Paulo utiliza essa expressão em outras passagens da Escritura, quando ele fala assim, não lutemos contra carne nem sangue, quer dizer, não vamos brigar entre os nossos irmãos, é carne, segundo a carne. E declarado ou estabelecido, depende da tradução que você usa, filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Então Paulo diz aqui que Cristo era filho de Davi, segundo a carne, e ele foi declarado filho de Deus, ou considerado ou estabelecido, dependendo da tradução que você usa, segundo a sua ressurreição dos mortos. Ou seja, Paulo não cita aqui o nascimento original de Jesus, lembrando que ele escreveu isso antes dos evangelhos. Mas se Paulo conhecia a história de Jesus, ele não cita aqui. Ele não cita que Jesus era um filho biológico de Deus, como a maioria das igrejas interpreta. Paulo diz que ele era filho de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus. Ou seja, declarado é o mesmo que a gente vê aqui no batismo de João, uma declaração divina. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Outra evidência interna que nós vemos aqui na Escritura está em Apocalipse 22. Deixa eu só achar aqui. É por isso que eu não gravo muito vídeo assim, pessoal, porque essa luz da própria câmera, praticamente ela deixa os olhos meio cegos, porque você fica com a luz bem nos olhos. Eu não tenho muito espaço aqui onde eu gravo. Mas vamos lá. Apocalipse 22, a partir do versículo 16, diz assim. Aqui seria, no caso, uma revelação divina. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e aqui é o próprio Jesus Cristo falando. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu, Jesus ainda, eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. O rebento da estirpe de Davi. Aqui no hebraico, algumas bíblias em português até traduzem a raiz de Davi, porque aqui em hebraico não, perdão, no grego, no Testamento foi escrito em grego, a palavra utilizada aqui é geno. Geno quer dizer que nem Zerá, é descendente biológico, geno. Inclusive de geno que vem em português a palavra genética, geneticista, etc. Porque vem de geno, genética, gene, ou seja, geneticamente. Então quando Jesus diz ali no original, eu sou o geno da raiz, o geno da estirpe de Davi, ele quer dizer que ele é geneticamente descendente de Davi. Aí fica essa pergunta, como então que Jesus seria um descendente genético de Davi, se José supostamente não era o pai biológico dele, e Maria não era da tribo de Davi. Maria não era descendente de Davi. Será então que Mateus, quando ele escreveu lá o seu original, há milênios atrás, ele escreveu realmente isso que está aqui no seu evangelho, ou Lucas também? Só lembrando que Mateus, para quem não sabe, os pais da igreja, eles mencionaram que os ebionitas e outros grupos tinham um evangelho. Pápias também mencionou que tinha um evangelho atribuído a Mateus. Esse evangelho era o único aceito pelos ebionitas, inclusive. Foram achados manuscritos antigos do evangelho de Mateus, conforme eu já falei em outros vídeos. É o manuscrito Dutilé, Shentov e Mansur. São 3 manuscritos antigos. E esses manuscritos não trazem nascimento virginal nele. Eles são uma narrativa mais parecida com aquele evangelho apócrifo de Tomé. Uma narrativa contínua. Ou o proto-evangelho de Tiago. Sem esse paralelo, essa tipologia com o Velho Testamento. Que nem eu já falei no meu vídeo sobre profecias tipológicas do Novo Testamento. O Novo Testamento ele pega versículos do Velho Testamento e aplica a Jesus.
Mas só que uma curiosidade que a gente vai observar aqui é que essa tipologia ela só é feita a partir do segundo século, digamos assim. Você não vê essa tipologia nos primórdios da igreja. Essa tipologia de pegar versículos do Velho Testamento e aplicar na narrativa da vida de Jesus. Então isso também é uma coisa muito intrigante e muito interessante que a gente pode observar, ok? Tanto Mateus quanto Lucas, que nem eu falei, eles usaram fontes externas para compor os seus evangelhos com relação àquilo que Marcos não falou. E é óbvio que essas fontes não são as mesmas. Por exemplo, a genealogia. Mateus e Marcos traçam genealogias diferentes de Jesus, chegando a ter 17 nomes a mais na genealogia de Lucas do que na de Mateus. Aí as pessoas perguntam, mas Ronaldo, então qual das duas genealogias será mais correta? Porque Lucas deve ter pegado com alguém, ou ouvido e composto aquela genealogia, Mateus também, provavelmente. Agora, qual seria a correta? Na verdade, as duas genealogias estão altamente erradas. É um dos motivos, inclusive, pelo qual os judeus rejeitam o Novo Testamento, né? Porque tem algumas coisas ali que não tem como você aceitar como inspirado, ou real, ou verdadeiro. Por exemplo, a narrativa de Mateus cita um personagem aqui chamado Conias, ou Jeconias. Conias foi amaldiçoado por Deus. Deus falou, escreverei este homem sem filhos, etc. E nenhum dos seus descendentes sentará no trono de Davi para reinar. Eu juro por mim mesmo, Deus falou. Então, se Conias é um personagem amaldiçoado, o Messias ele teria que vir do irmão de Conias, que não foi amaldiçoado, o irmão dele, não a partir dele. Mas na genealogia de Mateus figura esse nome. Então, a genealogia de Mateus ela tem esse equívoco. Fora que Mateus omite nomes. Se você pegar o livro de Crônicas, que também tem genealogias, você vê que Mateus omite alguns nomes e se equivoca com relação a alguns nomes. E a genealogia de Lucas, o problema da genealogia de Lucas já começa com a origem do Messias segundo Lucas. Porque Lucas fala que Natã a genealogia é o nome que figura, o filho de Davi, Natã. Só que Natã, aqui ó, filho de Natã, filho de Davi, Lucas 3:31. Então, o Messias prometido, inclusive tem aquela profecia daquele vídeo que as pessoas falaram que era do templo lá, que reconstruiria o templo do Senhor e tal, que deu até uma confusãozinha aqui no canal. O Messias prometido, ele viria da tribo de Salomão. Ele viria do filho de Davi, Salomão. Ou seja, Davi gerou Salomão, e Salomão, a partir de Salomão é que viriam os descendentes até chegar no Messias. Não de Natã. Entendeu? Não existe essa profecia aqui de Natã. Então Lucas traça uma genealogia exagerada. Talvez Lucas tenha pegado, quando ele fala no começo no primeiro versículo do evangelho dele, que ele compôs reunindo, né, fatos. Talvez ele não tenha pegado uma informação tão precisa ou correta, então ele já pega uma informação que é de um filho de Davi de quem não viria o Messias, e a partir disso ele faz uma genealogia exagerada com mais de 17 nomes. Então, se Lucas compôs o seu evangelho assim, dessa forma, reunindo fontes, e ele já se equivoca nesse primeiro ponto, então a questão do nascimento virginal também pode ser sim questionada. Porque a partir do momento que ele erra, inclusive o autor de quem viria o Messias, ou a pessoa de quem viria o Messias, então você vê que talvez ele não tenha tido fontes tão precisas, ok? Tanto que você pode ver que Mateus, aqui na genealogia, Mateus começa a sua genealogia falando de Salomão. Aqui, ó, Mateus 1, versículo 6. Jessé gerou Davi e Davi gerou Salomão. Salomão gerou Roboão, porque é de Salomão que havia o Messias, ok? Para finalizar esse vídeo, que já deve estar ficando muito comprido e eu sei que vai dar polêmica, eu recomendo que vocês vejam no meu blog também as discussões lá com o Trifon, o judeu, que vocês vão ver essas questões, as citações de Justino. E vocês vejam também uma curiosidade, ou para quem gostar, ou para quem quiser pesquisar, e que vocês pesquisem também as fontes pagãs sobre nascimentos virginais. Porque na época que o Novo Testamento foi escrito, foi na época do período romano. E os romanos já tinham uma grande influência dos gregos e daquele helenismo grego, por isso que é chamado helenismo grego-romano. Assim como Justino falou na sua defesa, na sua apologética, ele falou, aceite isso como você aceita dos perseus. Porque o nascimento virginal já era muito comum dentro do mundo grego. Já dentro do mundo judeu, isso não existia e nem existe. Tanto que o Trifon, lá, o judeu, ele briga, ele xinga, ele argumenta, ele fala, se vocês creem que Jesus é o Messias, tudo bem, defendam-o. Mas defendam-o da maneira correta, não com mitologias e fábulas e lendas de virgem, porque isso era uma concepção grega. E essas concepções gregas pagãs eram abomináveis para os judeus da época, como é até hoje. O judeu até hoje espera o Messias, e esse Messias vai ser um filho natural de um homem, de uma mulher, de um casal. Esse casal vão ter um filho normalmente, como todo casal tem.
Porque um marido e uma mulher manterem relações e gerar um filho não é um pecado para o judaísmo. É até um mandamento. Deus disse lá, crescei e multiplicai-vos. Então isso não é pecado, não é errado, não é proibido. Eu não sei porque que a igreja gerou esse tabu todo em cima do nascimento virginal, ao ponto de não poder nem deixar um vídeo público. Mas infelizmente era assim. Já no mundo grego-romano, isso já era uma concepção bem mais aceita. Se você pegar, por exemplo, um personagem como Hércules, segundo a mitologia grega, Zeus, inclusive de Zeus vem a palavra Theos, que vem a palavra Deus em português, mas isso não é paganismo, é porque é só uma terminologia fonética, tá? Zeus, que era o deus supremo lá do panteão dos deuses, ele se encanta com uma jovem. Eu não me lembro o nome da jovem, mas aí Zeus, para seduzir essa jovem, Zeus se transforma num cisne, que é uma ave, e Zeus vai lá, engravida essa jovem sem ter relações sexuais com ela. Ele só insemina ela e a partir dessa jovem nasce um semideus, que é meio deus, meio homem, que lembra aquele negócio de 100% homem, 100% divino, chamado Hércules. Esse tipo de mitologia grega era tão forte que Paulo mesmo aqui em Romanos, no primeiro capítulo, ele fala: mudar a glória do Deus incorruptível, transformando em semelhança a homens e aves. Por que aves? Porque era dessas concepções que Paulo estava falando. Eles pegavam lá e diziam que Deus, o Zeus virou uma ave, não sei o que, para conceber uma mulher. Então Paulo combatia essas coisas, porque realmente Deus não tem forma. Mas os gregos, os romanos, eles tinham essa concepção na cultura deles. Outras culturas pré-cristãs, também pagãs, elas também tinham essa mesma concepção. Se você pegar, por exemplo, o nascimento de Buda, Buda foi a virgem Maia. Maia era uma mulher virgem, aí um elefante com uma flor de lótus na tromba, jogou essa flor de lótus sobre o ventre de Maia e Maia engravidou. Achou-se grávida sem ter tido relações sexuais. Aí nasceu Siddhartha Gautama, o Buda. Isso bem antes de Cristo. Se você pegar, por exemplo, Krishna, Krishna também. O Vishnu, ou Brahma, lá, o deus hindu, ele veio em forma de espírito, e enquanto a mãe de Krishna estava dormindo, ele a concebeu, fez ela engravidar sem intervenção humana. E outras histórias, você vê quase em todas as mitologias do mundo antigo, histórias parecidas de nascimentos virginais. Então fica essa grande questão, né? Por que o Messias teria que nascer de uma virgem? Será que ele teria mesmo que nascer de uma virgem? Porque isso já seria um plágio, uma cópia, né, de coisas que as mitologias pagãs já pregavam. Será que Deus faria uma cópia? Então fica uma questão também para reflexão de vocês. Será que não foi uma tipologia? Porque Sara, lá a mulher de Abraão, Sara ela deu à luz na velhice, né? Ela se achou grávida já na velhice, mesmo sendo estéril. Será que o autor do Novo Testamento ou os autores não quiseram fazer uma tipologia? Será que não havia dentro dessas seitas cristãs uma seita que acreditava assim, de uma forma tipológica? Será que isso não é uma influência do helenismo grego-romano? Então são muitas questões aí para serem consideradas, ok? Analisem aí com carinho. Obrigado por terem assistido, paz a todos.